Yo, 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 crianças. Hack the Bear de volta para mais um vídeo sobre X-Men 97, o penúltimo, sim, o penúltimo vídeo da primeira temporada da série. Talvez não ter penúltimo, porque depois eu posso fazer até um vídeo comentando a temporada como um todo, mas vocês estão bem? Sobreviveram? Estão firmes e fortes? Que bom, que bom. Não estou só. Como sempre, aqui ao meu lado está meu produtor, meu compadre, meu amigo, companheiro, quase irmão, Sebastian Lafayette, sim. E juntos nós formamos o Power Duo, coletivamente conhecido como Groselha on the Rocks. Que episódio incrível, né? Que episódio incrível, não só por causa dos eventos no final. Eu achei ele... Mano, é raro você ver obras assim de empresas mainstream vindo com esse nível de sofisticação. Eu sei que é raro porque assim, de cabeça, se você pegar tudo a partir do começo do MCU até agora, eu acho que eu consigo contar, tipo, nos dedos de uma mão sobra-dedos a quantidade de coisas que, tipo, foram feitas com esse nível de cuidado que o X-Men 97 tem. Em live action, vocês sabem, eu odeio 99% dos filmes e dos seriados. Tem dois que eu gosto, Doom Patrol e Legion, que eu acredito que são inacreditavelmente bons. Definitivamente são. E em filme, tem uns que eu gosto mais ou menos, né? Tipo Thor Ragnarok, tipo Homem de Ferro 3, que são meus favoritos do MCU, mas mesmo assim não são filmes que eu amo de paixão, sabe? O último filme da Marvel que eu adorei mesmo foi Blade 2, tá ligado? Então... Mas... Na animação costuma ter mais coisa, mas tipo, recentemente, só a série da Harley, né? Bom, tem Teen Titans Go, mas tá aí a duas eras geológicas, né? E agora X-Men 97. Mas que episódio maravilhoso, não? Que episódio maravilhoso. Eu adorei o tom. Eu adorei absolutamente tudo nele, mas tipo... Até as suas contradições, porque sim, eu vejo as pessoas falando, mas certas coisas ali não fazem sentido. Não, tem coisas ali que parecem desconjuntadas. E eu acho que estão lá pra ser mesmo. Não é fé cega no Bodemaio, não. É que eu acho que tipo, elas estão lá pra soarem estranhas aos olhos mesmo. A gente vai ter certeza disso semana que vem, né? O último episódio da primeira temporada, a gente vai ver como a história se conclui, como as pontas são amarradas, né? Mas esse episódio aqui é marcado por dois detalhes que eu acho particularmente importantes, né? Primeiro, o tom dele é um tom extremamente deprimido, o que é compreensível porque é um tom elegíaco, né? Um tom de fim de ciclo. Não só porque o mundo está prestes a acabar por causa das ações do Magneto, mas também porque, tipo, as relações humano-mutante sofreram um retrocesso de, sei lá... Tem turba caçando o mutante nas ruas, tá ligado? Pra fazer linchamento público. Ou seja, o sonho do Xavier morreu, aparentemente, né? Ao mesmo tempo, os mutantes sofreram uma perda de fato, né? Eles ainda estão vivendo sob o luto de Genosha, ainda é uma coisa muito recente, né? E esse luto coletivo vai dar o tom do episódio, que tem um tom extremamente elegíaco. E o que eu quero dizer com elegíaco aqui? Elegia é aquele poema, aquele texto, aquela música que você recita no funeral de alguém, né? Quando ele está prestes a ser enterrado. É uma manifestação artística como um ato celebratório para aquele que se vai, né? E eu achei que esse episódio traz esse tom o tempo todo. Inclusive nos visuais dos personagens, né? Não é pra menos que eles voltam com os uniformes da era clássica do período Claremont Barn, né? Por quê? Porque vocês já perderam algum ente querido. Eu espero do fundo do coração que não. Mas tipo, aqueles de vocês que já passaram por luto sabem disso. Uma das coisas mais comuns quando a gente passa por um trauma muito forte é a gente se voltar no passado, a gente se perder em nostalgia, a gente voltar num tempo que tudo era melhor, né?
Então não é pra menos que, tipo, no momento de luto, a gente vai ver esses personagens pegando os uniformes que são importantes do passado dele, né? Porque no final das contas, ao mesmo tempo, diante do luto, diante da dor, uma das coisas mais simples é a gente regredir emocionalmente. Tá ligado? A gente se retroceder em termos de maturidade, a gente adotar hábitos que a gente talvez já tenha perdido, mas que a gente retoma porque, novamente, a gente procura um lugar seguro, né? Sabe? A pessoa que não bebe mais, mas que pega um gole de uísque numa situação de profunda tensão, de luto, sabe? Um mês viciado em droga que tem um momento de recaída. Você voltar aos velhos hábitos ruins que talvez você já tenha deixado para trás, porque, ruins ou não, eles são lugares seguros para onde você pode voltar. Nessa primeira cena, a gente tem o Xavier, né? Eu não vou na ordem cronológica. Esse provavelmente vai ser o texto mais desconjuntado em termos de eu vou ir pro meio do episódio, voltar pro começo, ir pro final, voltar e por aí vai. No momento que a gente abre o episódio, a gente vê o Xavier, o Magneto e o Bastion. Notem, primeiro, o Bastion tá manifestando emoções humanas, isso é importante. Segundo, ele tá carregando o corpo da mãe dele, né? E a gente vê o quadro, que é o sonho final, né? O Final Dream do Bastion, que é um quadro profético, né? Onde ele narra o fim da raça mutante, né? E a ascensão das máquinas. Notem que quando a gente viu esse quadro da primeira vez, ele tinha cores relativamente fortes, né? Aqui, eu não sei se tipo é o mesmo quadro e ele só tá em tons mais neutros por causa da iluminação do local, né? Que tem o quarto do Bastion tá com um ar meio onírico, né? Ou se é um outro quadro e ele foi desbotando por causa dos efeitos do tempo. Mas o meu ponto é, ele tinha cores fortes e aqui não. Ele aqui tá meio monocromal, né? Tá meio bicromado, a gente só vê tons de sépia e branco. Curiosamente, os trajes dos X-Men e o do Magneto são extremamente coloridos. O quadro agora tá monocromático. O Bastion, a gente tá vendo ele triste. Ele é um vilão, mas a gente tá vendo ele triste. E a gente tá vendo o lado humano de um vilão. O que é isso? Nuances, né? A gente tá vendo tons de cinza num momento em que um impacto emocional tão grande se abateu sobre os X-Men, que eles acabaram retrocedendo as personas super-heróicas dele. E com isso eles acabaram adotando uma visão de cores fortes, né? Uma visão de 100 tons de cinza, né? Tudo muito claro, tudo muito tua cara, né? Esse negócio de tipo heróis e vilões. Existiam tons de cinza ali, eles estavam evoluindo enquanto grupo em direção a algo. Vem o trauma e eles voltam à posição de simplesmente super-heróis enfrentando um super-vilão. Entende? Por quê? Porque é uma mentalidade mais fácil. Heróis, vilões, essa dicotomia é uma coisa que não permite ambiguidades, né? Que não permite nuances, enquanto você tem papéis muito claros. Pelo menos na cabeça do Xavier, né? Que é o principal olhar que a gente vai ver acompanhar durante esse episódio. Além de ser um tom de elegia por causa do trauma que sofreram dentro da história, me parece que a gente tá vendo um fechar de ciclo. A primeira vez que eu não sou de ver preview, mas quando eu vi o preview desse episódio no primeiro momento, eu fiquei com uma impressão muito boa. As pessoas estavam achando que tipo, a história ia voltar, ia tomar tons mais pueris, tons mais bidimensionais de heróizinhos versus vilõezinhos, bem versus mal. Quando a graça está exatamente nas nuances entre esses dois conceitos, mas eu, sinceramente, não fiquei com essa impressão, pelo contrário. Eu tô achando que esse é um último olhar pro passado de fato, que, tipo assim, é sabido que, tipo, Chris Claremont construiu 90% de tudo aquilo que a gente gosta no lore dos mutantes, né? Outras pessoas foram agregando elementos novos e construindo em cima das bases do Claremont, né? A fase do Morrison, né? Que nem aqui a ideia do fim de Genosha vem exatamente de New X-Men, né? De First Extinction, que é da fase do Morrison. O Bastion é do período do Scott Lobdell como roteirista. O Executioner e, claro, a história na qual esse episódio especificamente se baseia, né, Fatal Attractions, por sua vez, é do período do Fabian Nicieza. Então a gente está vendo eles bebendo de outros autores. Inclusive, Genosha aqui tá como uma metáfora,
tá remetendo mais à ideia de Krakoa do que da Genosha original desse período, do começo dos 2000 da história dos mutantes. E Genosha, por sua vez, aí inclusive já teve uma menção ao Hellfire Gala e tipo aquela festa que tava rolando em Genosha antes dos Sentinelas tocarem terror, lembra muito o climão do Hellfire Gala, né? Então, tipo, a gente vê referências diretas também ao Hickman. Você pode dizer que, tipo, talvez, eu não acho que seja uma referência aí, porque, tipo, eu acho que é muito recente, mas aquilo do Cable aparecer com o símbolo do Sinistro na testa, eu lembrei imediatamente de Sins of Sinister, que é todo sobre o Sinistro possuindo mutantes, né? Então, são todos autores que construíram em cima das bases que o Claremont montou, porque eu não acho que seja possível se fazer nada com os X-Men sem beber desse período. Porque, tipo assim, ele é tão paradigmático na história dos mutantes quanto a fase do Peter David no Incrível Hulk, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo, você não pode ser referente demais e não se permitir construir, que é a graça, por exemplo, do período de Utopia, que é a graça, por exemplo, do período do Hickman em Krakoa, né? O Chris Claremont já falou que ele não gosta desses momentos mais insulares nos mutantes, porque para ele a ideia do o final do sonho mutante é uma ideia de coexistência pacífica. Enquanto aqui a gente tem momentos em que os mutantes procuram por força, tentando formar uma comunidade mais fechada, menos misturada, me fugiu a palavra, menos misturada com a comunidade humana, né? Menos amalgamada com a comunidade humana. Então, talvez, como eu disse no episódio passado, talvez a gente esteja em vias de ver uma quebra, né? Talvez esse adeus à fase do Claremont seja um momento em que, tipo, a série vai em direção de um novo ethos, né? Na direção de na formação de uma nova ideologia, que não abandona totalmente a ideologia do Xavier, mas que, tipo, se permite evoluir, né? Mutar, né? Seja uma mutação a partir desse sonho do Professor X, né? Notem, por exemplo, como esse é o primeiro episódio da temporada que a gente tem o Professor Xavier junto com os demais personagens. E tem algo que parece tão desconjuntado ali, né? Não é uma coisa orgânica. Nos quadrinhos, isso faz todo sentido do mundo, porque, tipo assim, o Professor Xavier, ele é ferido em um Uncanny X-Men 200, né? Naquela clássica edição de julgamento do Magneto. E ele só vai reaparecer na edição número 277 da revista, que foi publicada, tipo, 6 anos depois. 6 anos, mais de meia década depois, o Professor Xavier vai reaparecer. Então, tem no primeiro momento, de fato, um desconforto dele ali, né? Mas eu diria que até em menor grau do que aqui na animação. Aqui, de fato, parece que, tipo, o homem tá com uma cabeça completamente diferente. Já de cara a gente vê discordâncias entre ele e Scott, né? Por mais que a presença dele imaterial, né, esteja ali o tempo todo. Mas tem algo estranho ali. O Magneto fala, né, que, tipo, deuses abandonam aqueles que acreditam neles, né? Mutantes não. Xavier foi um deus, né, para a comunidade mutante. Não é para menos que quando o Bill Sienkiewicz ele desenha o Xavier na passagem dele no título dos Novos Mutantes, a gente vê ele se manifestando como um rosto no céu, quase como o Deus do Velho Testamento. Mesmo no primeiro momento, na primeira edição, Uncanny X-Men número 1, lá de 63, nossa primeira imagem do Professor Xavier, ele distante, a gente vê ele de costas, se não me engano, ou virando através de uma janela. Então você tem um lance de distância, ele é uma figura inalcançável. Xavier é de fato um deus para aquela comunidade, a tal ponto que a gente pode até se perguntar, a partir de um certo ponto, o nível de fé dele faz os X-Men uma seita? Eu não sei responder isso, vocês que tentem, né? O Xavier, ele sempre negou que, tipo, o X dos X-Men fosse uma referência direta ao nome dele. Ele fala que é a respeito do fator X genético que confere poderes aos mutantes. Mas, de novo, eu acho que eu já mencionei aqui a respeito dessa dinâmica entre super-heróis e vilões, dos contrastes, né, típicos entre o super-herói e o vilão. Que você tem o vilão que é o extremo oposto do herói, e você tem o vilão que é, tipo, o herói, só que ele fez escolhas ruins. Eu sempre vou usar esse exemplo. O oposto do Batman é o Coringa. A versão distorcida do Batman é o Bane. Porque o Bane também é alguém com capacidade, com força, só que ele cresceu pobre, ele também sofreu traumas parecidos, só que a vida e as escolhas individuais que cada um dos dois fez levou eles a caminhos distintos. O oposto do Superman é o Lex Luthor.
A versão distorcida do Superman é o Doomsday, né? Enquanto o Superman é 100% de controle a respeito dos próprios poderes, o Doomsday é a completa ausência, é tipo instinto puro, né? O Sinistro, ele é também, de certa forma, uma espécie de oposto do Professor X, né? Da mesma forma que você pode dizer que o Magneto, da mesma forma que você pode dizer que os membros do Clube do Inferno, né? No sentido que também são mutantes e ricos, que também estão cuidando de um bando de crianças, só que eles fazem isso de uma forma sinistra, né? O Essex, quando ele descobre isso no começo do século XX, lá pelos anos de 1910, ou final do século XIX, eu não vou lembrar agora, a existência dos mutantes, a existência do fator X, e mais importante, ele descobre que dali algumas décadas, os mutantes vão se proliferar a ponto de, tipo, tomar a terra dos humanos, né, a ponto de serem numericamente maiores do que humanos. Ele decide batizar essa raça como The Essex-Men, tá ligado? Então eu deixo isso aqui no ar só para que vocês interpretem como quiserem, né? Ok, Xavier não teve escolha a respeito de partir, mas ficar em Shi'ar foi uma decisão. Principalmente nos quadrinhos. Ele partir para Shi'ar estava alheio ao controle dele. Ele ficar em Shi'ar todo esse tempo, enquanto os mutantes sofriam na Terra com um massacre de mutantes, enquanto os carniceiros do Donald Pierce estavam tocando terror, aí foi uma escolha. Por quê? Porque Xavier é um deus imperfeito, sabe? Ele quer proteger a raça humana como um todo, contanto que você não pareça como um Morlock, tá ligado? E claro, no final a preocupação dele fundamental não é com os mutantes, mas é com os humanos. Isso a gente vê nesse episódio pelo menos 2 vezes, né? Ainda a respeito desse negócio das cores fortes, né? Dos tons de cinza, preto e branco. Existe uma frase que diz: no mundo de preto e branco seja vermelho. E eu acho curioso pensar que, tipo, é exatamente o Scott que tá começando a se distanciar do sonho do Xavier. Ele tem aquele momento de tensão entre ele... Mano... Plasticamente, em termos de direção de imagem, esse episódio é uma preciosidade. Nesse momento do conflito entre o Ciclope e o Xavier, no começo do episódio, né? Notem que eles estão separados em quadros, eles estão no mesmo quadro. E tem um pedaço de madeira entre os dois, separando os dois, né? Como se eles estivessem em pontos diferentes. Note também que esse pedaço de madeira está inclinado como se fosse uma das pernas de um X, né? E quando o Scott deixa o professor falando sozinho, se você olhar entre os dois, tem 2 pedaços de madeira no formato de um X no canto, como se, tipo, a questão mutante fosse sempre uma barreira entre os dois. Porque, tipo assim, o professor diz que ele criou o Scott para que ele não só criasse um mundo ideal para os mutantes, mas um mundo em que ele pudesse aproveitar essa utopia que foi criada, que ele pudesse usufruir dessa utopia. Mas pare e pensa um minuto, tipo assim, Scott, desde a adolescência, ele vive ao redor da causa do Xavier. A vida dele é a respeito de uma causa que, por sua vez, diz respeito a um elemento que é genético, tipo, é parte constituinte do que faz ele. Como você se aposenta disso, tá ligado? Como você para de defender uma causa quando é uma causa que está diretamente relacionada àquilo que faz de você você? Tá ligado? Como você pendura as chuteiras? Tá ligado? Um momento desse. Como você se aposenta? Quem determina que você chegou num ponto que, tipo, tá na hora de você viver o seu final feliz? Principalmente se você não conseguiu ainda construir a tal utopia que foi, tipo, o alicerce, o sonho dessa utopia foi o alicerce da sua vida por uma vida inteira. Sabe? Quem determina isso? Ainda falando do começo do episódio, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês notaram, mas... Não só no começo do episódio, na verdade, perpassa pela série inteira, mas a gente veio bem no começo, que é uma questão... Esse é um episódio sobre divisão, né? E sobre contato. E um contato que funciona muito na base, claro, do contato físico, do toque propriamente dito, né?
Notem no começo da cena o professor X tocando na cadeira dele que tá quebrada e daí tendo que ir pra uma cadeira de rodas tradicional. O Magneto segurando o próprio capacete, né? E o Bastion carregando a mãe. E a gente tem pessoas tocando em coisas e tipo, você tem emoções distintas. O único primeiro momento de contato físico que vem como catarse, como tipo um contato físico que vem como uma explosão, que traz emoções positivas, é quando a Jubileu abraça a Aurora, depois dela salvar a menina, que ela tá sendo caçada por uma turba. E notem que antes disso ela faz uma divisão, ela usa os poderes dela para criar uma barreira entre a Jubileu e a turba caçando ela e o Roberto. Então a gente tem essa dicotomia entre contato e divisão. Ou aquela cena linda antes dos dois times irem para suas respectivas missões, em que tá a Jean e o Ciclope, cada um indo para uma versão do Blackbird. Aí os dois se encontram no meio do caminho, se abraçam, se beijam, e aí você vê as mãos se separando de novo. Ou mesmo no final do episódio, tá? O Wolverine tá atravessando o Magneto com as garras, mas ainda assim é um contato físico, e um contato físico que, apesar de ser um ato de violência, ainda tem certa doçura, porque o Wolverine tá demonstrando respeito pelo Magnus, quando ele faz aquele comentário do os bravos são sempre os primeiros a morrer. Essa frase é um callback, uma frase, não lembro se é do... eu acho que é do season final da primeira temporada de X-Men The Animated Series, da primeira temporada da série de 94. The brave always die first. The brave are always the first to die. Que os X-Men estão indo numa missão supostamente suicida contra as sentinelas. O Magneto tenta fazer eles desistirem. Eles vão mesmo assim. E esse é um ponto importante. O jato tá indo ao longe e ele olha e fala: os bravos são sempre os primeiros a morrer. Ou seja, o Wolverine não ouviu essa frase. Isso não é uma citação direta àquela frase. Tá ligado? A gente vai ter um momento... Precisamos falar sobre o Wolverine ao final desse episódio também. Não tenho dúvida disso, né? A gente tem contato físico entre o Hank e o Ford também, né? Entre a Jean e a Aurora, claro. Eu falei sobre esse negócio do contato físico. Há um elemento aqui que precisa ser destacado, que é a Vampira, né? Porque, tipo assim, a gente tá falando de contato físico o tempo todo. A Vampira é uma personagem incapaz de contato físico. E agora, além dela não poder ter contato físico com os mais próximos, ela não pode ter contato físico com o ente querido dela, que é o Gambit, porque ele morreu. E notem a crueldade disso, porque, tipo, o último momento de contato físico que ela teve com ele foi com o cadáver, quando ela fala: eu não consigo te sentir, né? Porque ele estava morto. E a forma dela tentar recuperar isso é ela passar boa parte do episódio com o sobretudo do Remy, né? Notem a linguagem corporal dela o tempo todo, até a hora em que ela finalmente joga o sobretudo, porque ela vai partir com o Magneto. E sejamos bem claros aqui, eu não acho que aquilo teve nada de romântico. Quem shippa a Vampira com o Magneto, eu não acho que aquilo foi ela decidindo ficar com o Magneto romanticamente. Eu acho que não teve, na verdade, um pingo de amor ali. Acho que, tipo, foi uma questão de causa mesmo. O que uniu os dois ali não era qualquer amor ou desejo que eles tivessem um pelo outro, mas foi ao trauma, que ambos são sobreviventes de um genocídio. Ou no caso do Eric, né? Também notem o simbolismo do Roberto indo com o Magneto, porque, tipo assim, o Roberto é o primeiro de uma nova geração. Você pode dizer que ele tem a mesma da Jubileu, mas pra gente assistindo a série, a Jubileu já é uma veterana tanto quanto os demais membros do time, né? O Roberto é, de fato, o primeiro novo mutante, de fato, tanto que ele tá usando o uniforme que os novos mutantes usam nos quadrinhos. O fato do primeiro de uma nova geração, digamos assim, o Scott Summers da nova geração de alunos do professor, escolher ir pro lado do Magneto, tipo, o que isso diz a respeito do sonho do Xavier, né? E notem que é o Scott quem não chega pra lá no Roberto quando ele começa a jogar umas verdades por cima do Xavier. Mas ele fez o menino parar porque ele discorda ou porque as dúvidas do Roberto refletem as dele próprio? Então, na verdade, o Roberto tá só reafirmando dúvidas que ele tem, né? Ou tá trazendo dúvidas à tona que ele carrega, né? Sobre isso de divisão e contato, notem como dividir o time, por mais que tenha sido inevitável, dividir o time é a fonte da fraqueza.
Estão divididos em uma guerra de duas frentes, tá? O negócio do time azul e do time dourado, né? Que também, por sua vez, é um callback aos quadrinhos, né? Que é as formações que os X-Men adotam imediatamente depois do final da Era Claremont, né? Quando começa a fase do Jim Lee e do Rob Liefeld escrevendo, né? Os títulos mutantes. A divisão acaba sendo... E não só a divisão... Mas a escolha dos times, quem fez a divisão desses times? Tá ligado? Você tem o Wolverine, cujos ossos são feitos de metal, e você manda ele pra enfrentar o cara que controla metal. E não pra missão que envolve stealth. O Wolverine é o cara pra missões de stealth. Apesar dele ter momentos de berserk, mas tipo assim, direto... Se vocês leram os quadrinhos, principalmente o título solo do Wolverine, né, bem no comecinho, na época do Larry Hama, com arte do Mark Silvestre, ele é o cara do stealth, ele é tipo o Batman, maluco. E tipo, era uma missão stealth que eles precisavam de alguém se filtrando na base do Bastion, então por que... Enfim. Queria comentar também sobre aquela cena da tempestade, do Hank e do Ford comentando, né? Eu não acho que a gente vai ver na série o Fera atual, o Fera pós-Krakoa. O Fera, na verdade, pós-Bendis, porque isso não começa em Krakoa, Krakoa só acentua. Mas, tipo assim, pra quem não sabe, não lê os quadrinhos, esse Fera gente boa, esse Fera engraçadão, nerdão, etc., ele já tá um pouco distante. O Fera dos quadrinhos foi cada vez mais tomando decisões esquisitas e manipulando espaço-tempo, manipulando a própria comunidade mutante, sabe, se mostrando hipócrita porque ele critica atitudes nos outros mutantes. Ele criticou o Scott quando ele descobriu a existência da X-Force. A X-Force é um grupo meio Black Ops, né? Um time para missões que vão provavelmente envolver assassinato, que o Scott cria na fase de Utopia, né? Quando o Hank descobre a existência da X-Force e a natureza das missões da X-Force, ele quer devorar a alma do Ciclope, apenas para anos depois ele remontar o time para missões da mesma natureza. Então o Hank é profundamente hipócrita, manipulador, até chegar ao ponto que chegou em Krakoa dele efetivamente virar um vilão, dele matar gente, dele para garantir a continuidade de Krakoa, dele causar uma tragédia numa cidadezinha da América Latina, né? Que provavelmente terminou com centenas de mortos. Não vou entrar no mérito da questão aqui, porque, né, uma história um pouco longa. Mas ele é frequentemente aproximado com a figura do Henry Kissinger, né? Kissinger foi um conselheiro, né? Foi um chefe de estado, perpassou por vários governos americanos, né? Descrever as influências dele como sinistras eu vou deixar um vídeo aqui do Renegade Cut, pra quem fala inglês, a respeito do Kissinger e como ele é um criminoso de guerra. E aí vocês tirem suas próprias conclusões. Mas, tipo, você ser comparado a ele não é uma coisa boa, não diz muito a respeito do seu senso moral, tá ligado? Talvez tenha pequenos acenos desses aspectos sinistros da personalidade do Hank, tipo... Mano, ele tá falando de usar tecnologia neutralizadora na frente da Aurora, que, tipo, acabou de recuperar os poderes dela depois de ser atingida por uma rajada de um neutralizador, entendem? Como isso, tipo, é antiético. Ele fala isso com um sorriso no rosto, né? O Xavier menciona em determinado momento a Moira, né? E, mais uma vez, a gente tá dando a Moira como morta porque ela provavelmente morreu de noite. Mas lembrem-se, de novo, que o Ford fala que a tecnologia dos neutralizadores foi aperfeiçoada por uma cientista escocesa. E a Moira é bem escocesa, como vocês notaram na cena que tem a transição, que são eles chegando na ilha Muir, né? Mano... Aquela foi a transição mais escocesa da história. Só faltou um leprechaun e um cara de kilt correndo atrás dele, segurando um trevo de 4 folhas e uma pint, né? Uma caneca de cerveja na mão, né? Enquanto toca a gaita de fole. Eu falei sobre esse episódio como um episódio, esse negócio da divisão e da comunidade, né? Mas os temas dos demais episódios não fogem, né? Eles estão aqui. E qual que é o tema que eu tô batendo na tecla desde o episódio 1? Perspectiva. E aqui a gente vê isso de uma forma tão linda. Novamente, a direção desse episódio. A cena do diálogo. Primeiro, tá lá o Xavier falando com a vampira, né? Com a Rogue.
E aí ele fala, mano, palavras não vão consertar. Nisso desce o asteroide M. Primeiro, parabéns pro Magneto pelo senso de entrada dele. O sujeito sabe adentrar uma sala. Eu fico me perguntando se ele tava ouvindo ao longe a conversa e ele esperou o momento exato pra descer com o asteroide M, só pra causar uma importância. Porque, tipo assim, toda Queen sabe que tem que causar uma impressão quando você adentra uma sala, né? E você quer que todos os olhos em você. Enfim. E ele chega e fala pros X-Men, mano, se vocês quiserem vir comigo. Eu acho que ele tá 100% correto. Esse canal 100% apoia o Magneto, mas eu questiono a inteligência de imediatamente depois da destruição de Genosha, tentar fazer uma nova cidade mutante e reunir novamente todos os mutantes num lugar só. Krakoa era diferente, antes que venham apontar o dedo pra falar que eu sou um defensor de Krakoa. Krakoa era diferente. Krakoa era uma parada distinta. E mesmo assim, acabou dando merda, né? Então, porque ali eles tinham o poder dos números. Em Utopia, eles eram em torno de 200. Ali, em Krakoa, eles já estavam na casa das dezenas de milhares. Talvez até já tivesse chegado na casa dos milhões. Então, né? Enfim. A cena da projeção da sala presidencial, da conversa do Xavier com o presidente Kelly, eu não pude deixar de notar o quadro no fundo da sala. Novamente, perspectiva e enquadramento nesse episódio, mais do que nunca, né? São coisas importantes. Então a gente tem o Kelly em primeiro plano, o Xavier atrás dele, e ao fundo a gente vê a imagem do quadro do Washington. Primeiro, esse quadro tá em preto e branco, ou se vocês quiserem ser puristas, né, preto e sépia. Mas eu acho que o importante aqui é, Washington, ele é uma das pedras fundamentais do sonho americano, né? Ele é um dos Founding Fathers, como eles falam, né? Ele é um dos 4 rostos do Monte Rushmore. Ele é um herói nacional. E ele foi um senhor de escravos. Tá ligado? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Ele foi um senhor de escravos. Cuidado com seus heróis. Cuidado com seus mitos fundacionais. Estamos falando de Charles Xavier. De Magneto também. Eu defendo o Magneto, mas você pode dizer, mas Magneto também não é um herói, não é um mito fundacional para os mutantes? Sim. E talvez a série esteja criticando isso também. Não é para menos que em Genosha tinha uma estátua dos dois e ambas terminaram destruídas. Não é para menos que o Xavier voltou aos velhos meios, os X-Men voltaram aos velhos meios, como eu disse, eles retrocederam ao nível de super-heróis versus super-vilões, essa mentalidade, sabe, dicotômica, mas ele voltou para pegar o uniforme antigo dele. Todo mundo ali regrediu, todo mundo tinha evoluído e todo mundo decidiu retroceder as personas, sabe, dicotomizadas deles próprios. O resultado disso é um banho de sangue. O resultado disso é todo mundo saindo pior da experiência. O Bastion aparece na ilha dele crucificado, nem é o primeiro personagem a aparecer assim, né, na série. O Magneto também já tinha aparecido crucificado, né. Lembremos que quando você pensa em personagens mutantes crucificados, você tem o Anjo. Primeiro ele aparece crucificado, se eu não me engano, né? Na primeira aparição dos Morlocks, quando a Callisto aprisionou ele, né? Porque ela quer casar com ele. Depois o próprio Anjo vai ser crucificado de novo, agora pelos Asseclas do Essex em Um Massacre de Mutantes. Mas se a gente vai falar de personagens crucificados, a imagem mais forte, que mais vem à mente é a clássica do Wolverine, né? Crucificado num X, né? O que é interessante, porque o Wolverine... Eu preciso falar da Era Claremont, não vou falar isso agora, senão vou me estender, mas... Existe um motivo pelo qual o Wolverine é punido com esse nível de crueldade. Eu vou deixar link pros textos lá no meu blog que eu falo sobre isso, ok? Gente, uma interrupção aqui. Papo sério agora, ok? Esse vídeo estava gravado desde semana passada, né? E de lá pra cá, a gente viu acontecer as merdas que estão acontecendo, né? As enchentes que estão rolando lá no Rio Grande do Sul. Eu sei que esse canal aqui é microscópico, eu tô só começando, não tem nem um ano ainda de canal, mas tipo assim, se eu conseguir que uma ou duas pessoas ajudem, é assim que a gente vai formando uma rede de apoio, né? Com pequenas ajudas individuais que juntas vão formar um coletivo forte. Então, se vocês puderem ajudar, doem, ajudem, mas ajudem entidades confiáveis, ok? Já tem um monte de gente querendo parasitar a tragédia,
ok? Já tem um monte de sanguessuga tentando fazer o dele com o sofrimento dos outros. Então, escolham com cuidado as entidades que vocês vão apoiar. Nesse vídeo, vocês viram que eu usei muita imagem do MST, do MTST, né? E antes que qualquer pastor, antes que qualquer representante ANCAP, defensor ANCAP, dono de empresa mega empreendedor ou qualquer coisa do gênero, antes que qualquer um desses parasitas fizesse qualquer coisa para ajudar, os caras do MTST já estavam lá com as cozinhas solidárias, ajudando, distribuindo comida, tá ligado? Então, se você puder ajudar, doe pro MTST. E agora, fechando pro nosso nicho aqui, é hora da gente provar que a gente é uma comunidade, que a gente é uma família, né? Vocês sabem que eu não uso esse termo de forma muito frequente, mas nessas horas que a gente prova o poder da comunidade, né? Então, na tela estão os pixies de 4 pessoas da comunidade dos quadrinhos, desenhista, roteirista, divulgador, etc., que foram severamente atingidos pelas enchentes e eles precisam da nossa ajuda. Então, se você puder doar, por favor, ok? Ok, crianças. Do fundo do coração, fiquem bem, ok? E é isso. O Bastion, novamente, o triângulo, Trindade, ele preso na cruz, novamente, Trindade, Xavier, Magneto e Bastion. E ele próprio uma trindade, né? Humano, máquina e mutante. Aí a gente tem aquela cena, aí sim a gente tem aquela cena linda da Jean com a Aurora, né? A Aurora, inclusive, fala bastante de família durante esse episódio, né? Ela não acredita no sonho, ela não acredita nos poderes, ela acredita neles enquanto uma comunidade. Eu sempre vi o Scott como o Messias mutante, aquele que vai levar os mutantes pra Terra Prometida, né? A síntese perfeita do sonho do Xavier com o Magneto. Ele é a evolução desse sonho. Mas a gente não pode desconsiderar que pro Claremont a Aurora ocupava essa posição e com merecimento, e talvez seja ela que vai levar, que vai liderar o time. Até porque a conclusão lógica da fase do Claremont é a Aurora no comando dos X-Men, né? Então, talvez ela lidere o time, talvez de fato a gente tenha o Scott com a Jean se distanciando do grupo ao final dessa temporada e a Aurora assumindo a posição de líder, né? Pra marcar essa transição. Eu antevejo uma transição, tá vindo, vai ter alguma mudança no final dessa temporada. Não sei se vai terminar em cliffhanger, mas tem algo grande esperando a gente no episódio final, né? Como eu disse, divisão é a fraqueza do time. Não só eles estão divididos em 2, mas dentro do território do Bastion, né? Lá em Harmonia, eles se dividem de novo. E o resultado é o Cable sinistrado, né? A Jean provavelmente morta. A gente sabe que ela não morreu, mas... Bastion livre, Magneto ferido, mas... Né? Oh, how I've waited to say these 2 words to you, old friend. Shut up. Meu Deus, o Eric fala por todos nós, né? Eu imagino que Xavier tem os seus defensores, mas nossa senhora, que coisa linda de mandar o Xavier calar a boca. Não é? Enfim. Que foi ele dizendo pro Magneto que o Magneto é fruto do que o mundo fez dele. Tipo, sim. A vida zoou esse sujeito. Ele passou por Auschwitz. Ele viu a filha dele morrer assassinada por uma turba de pessoas. Ele viu o Genosha explodir. Como ele disse, ele viu o Lich morrer na frente dele. Um menino que ele tinha prometido que nunca mais ia ter que ter medo. Notem a cena do Morph tentando encurralar o Bastion, né? E esse negócio que eu falo de quando os X-Men tentam agir como super-heróis, sempre volta pra morder o pé deles. Sempre. A lógica super-heróica sempre acaba traindo eles. Como foi no Massacre de Mutantes. Sério, vocês deveriam ler o Massacre de Mutantes, é maravilhoso. Aquilo que o Bastion fala, know your role. Essa temporada, mas a gente pode estender isso pros quadrinhos. A fase do Claremont e a fase de Krakoa. E tipo, essa temporada inteira, toda a história dos X-Men é a respeito disso. Know your role. Conheça o teu papel. Saiba qual é o teu papel. Sabe? Conheça qual é o teu personagem. Sabe? Qual é o papel dos mutantes nesse mundo? É ser super-heróis mesmo? Novamente, super-heróis são reativos. Acontece uma merda e os super-heróis reagem.
isso que uma comunidade precisa? Porque eu acho que não. Comunidades estão aqui para, tipo, comunidades em defesa de minorias estão aqui para impedir que a tragédia aconteça, não para vingá-las. Para isso que, por isso que o principal time da Marvel se chama Vingadores. Por isso que o principal time da DC se chama Liga da Justiça, levando a justiça àqueles que foram injustiçados. Essa é a dinâmica de super-heróis. Você vê um crime, você reage. Grupos de defesa de comunidades revolucionários não são reativos. Eles têm que ser, tipo, preventivos, no sentido que você tem que impedir que, tipo, o ato de violência aconteça com teu irmão, com a tua irmã, no primeiro momento. Então, e a respeito de perspectiva, divisões, etc., é aí que o Scott faz a escolha dele e ele decide impedir o professor de apagar a mente do Magneto. E claro, Cyclops was right. Claro. E Magneto também. Sim, Xavier é um traidor da raça. Ele é um assimilacionista do caralho. Um último detalhe antes da gente ir pro momento Wolverine da semana. A Tempestade, desculpa, eu não quero dar tapinhas nas minhas próprias costas, mas eu preciso dizer, eu lembro que eu falei que, tipo, a Tempestade agora no uso dos poderes não ia mais vir com aquelas frases grandiloquentes de comando dos poderes dela. Talvez isso volte com uma coisa charmosa nos próximos episódios. Mas aqui, quando ela comanda os elementos, ela de fato não comanda os elementos. Ela não fala, ela simplesmente age. Por quê? Equilíbrio. Novamente, perspectiva. Ela não é mais a rainha dos elementos. Não tem mais aquilo, eu comando os ventos, não. Ela simplesmente age. Como se fosse uma coisa de harmonia. Não existe mais hierarquia entre ela e os elementos. Finalmente, momento, precisamos falar do Wolverine na semana, né? Mano, eu tenho uma série no meu blog que é Em Rumo a Krakoa. Eu tenho uma segunda série que eu quero fazer sobre o Hulk, né? Que é Em Rumo à Porta Verde, né? Um Rumo ao Portal Verde. E eu tô sinceramente pensando em perpassar também pelas histórias solo do Wolverine. Porque tem algo ali que eu não tinha notado antes. Mas X-Men 97 me fez ver e agora eu não tô conseguindo desver. Que tipo assim, quando bem utilizado, o Wolverine é algo, né? E tá sendo tão sutil. Mano, de novo, eu já falei no episódio passado, eu vou reafirmar nesse. O negócio de aproveitamento do espaço vazio que eles fazem com o Logan é inacreditável. Como eles estão trabalhando bem esse personagem. Um personagem que fala muito pouco, que aparece menos ainda, mas que cada momento conta. Desde as piadinhas, as tiradas meio ácidas que ele faz, os comentários que ele faz, passando os momentos que ele, tipo, tem explosões de violência, até o episódio passado em que ele definitivamente pôde cortar a gente à torta e à direito, até chegar aqui. A gente ama o Wolverine retalhando gente, sim, é legal pra caramba. Mas os melhores momentos, os momentos que a gente mais lembra dele são os momentos antes e depois dos atos de violência. Sejam os momentos de, tipo, arrependimento pelas explosões de violência, sejam os momentos de melancolia, tá ligado? Quando eu particularmente penso no Wolverine, eu lembro daquela primeira história que mostra ele com a raposa dourada, quando o Dente de Sabre mata ela, tá ligado? Que depois mostraria um implante de memória, mas... Ou eu penso da capa de Origem, que é o menino, ele meio menino, meio adolescente num campo de trigo. Ou a figura do samurai, ele no casamento dele com a Mariko, né, de kimono, feliz antes de tudo dar merda, porque sempre dá merda. Aquela arte que eu usei no vídeo anterior, que o Deodato desenha, que tipo, é um momento imediatamente depois dele matar uma pá de gente, ele sentado, descansando. Esses momentos que... É preciso entender uma coisa, o Wolverine é um samurai. E um samurai não sai brandindo a espada dele pra cima e pra baixo. Até saía. A gente sabe que historicamente samurais eram meio que milicianos japoneses. Mas assim, a ideia que o Wolverine tem dos samurais é aquela figura do guerreiro honrado. E é esse é o ethos. Esse que tipo é o norte do personagem. Esse que é o norte ideológico dele, né? Esse que é a filosofia que perpassa pelo personagem, que compõe, que estrutura o personagem. Eu sempre vou citar como um dos meus personagens favoritos do Joss Whedon, o operativo de Serenity. Ele é um assassino mandado por uma corporação para matar os membros da Firefly, né? Os membros a tripulação do mal. Por motivos que eu não vou adentrar aqui, procurem o filme, é maravilhoso, procurem a série.
Mas ele é extremamente frio, ele é uma pessoa que mata sem hesitar, mas ele não é cruel. E quando em confronto com o mal fala pra ele, não, você quer criar um mundo onde você possa reinar, ele, não, pelo contrário, eu não tenho a menor intenção de sobreviver aos eventos que vão acontecer logo em seguida. Eu quero criar um mundo em que pessoas como eu não existam. E o Wolverine é exatamente isso. E ele tem sido isso desde as origens dele nos quadrinhos, mas principalmente na era Claremont. Quando vocês pensam no Wolverine, no primeiro momento, uma das cenas mais marcantes é aquela uma dele, o primeiro confronto com o Clube do Inferno, né? Nos esgotos da mansão onde fica o Clube do Inferno, falando, mano, vocês atacaram, beleza, vocês conseguiram a primeira vitória, agora é a minha vez. Essa é a imagem do Wolverine. Tipo, o Wolverine é um personagem de extrema violência no mundo de preto e branco, no mundo de dicotomia, de cores fortes, etc. E ele sempre vai se destacar nesse aspecto. Ele traz um elemento de crueza, uma violência que não é típica dos quadrinhos de super-heróis. Tanto que é muito estranho, às vezes, ele operando com os Vingadores. É uma coisa que sempre se destaca. Tanto que uma das minhas fases favoritas do personagem é exatamente na X-Force da época do Rick Remender. Porque que depois vai desembocar na Uncanny Avengers do Rick Remender. Que tem seus... É uma fase bem irregular, tem seus altos e baixos. Tem aquele momento lendário do discurso do Alex, em que tipo, ele não enxerga cores, né? Ele não enxerga genes. Mas ali vai ser a catarse desse período da X-Force, vai vir exatamente ali, quando vai se destacar o Capitão América descobre os eventos que levaram ao surgimento dos Gêmeos do Apocalipse, que toda essa treta começou porque a X-Force é enviada para matar uma reencarnação do Apocalipse e descobre que essa reencarnação é um menino. E nisso o Deadpool, que é parte do time, simplesmente mete um tiro na cabeça do menino, enquanto o Wolverine tá hesitante se ele deveria ou não matar o guri. E quando o Capitão América descobre isso, ele fica puto. E ele fala, mano, você é um assassino, você é um psicopata. E de fato, o Wolverine é um assassino. Todo o lance do personagem, novamente, não é pra menos que ele se desliga de Krakoa. Não é pra menos que, tipo, quando rola o cisma com o Ciclope quer usar os adolescentes como soldados. E o Wolverine diz, não, eles são crianças e eles deveriam ter o tempo de crescer. Concordo, discordo, não vem ao caso. O ponto é claro que o Wolverine vai tomar essa postura, porque todo o lance dele é que ele é um personagem secular, com literalmente centenas de anos de vida, que o objetivo, o sonho máximo dele é o fim da guerra, é proteger as pessoas da guerra. E se para isso ele tiver que matar gente, para impedir que um mundo em que criadores como ele próprio surgiu existam, ele está plenamente disposto a fazer isso. É um sacrifício que ele está disposto a fazer. Ele está disposto a sacrificar a própria alma para garantir que não existam outros Wolverines no futuro. E isso está muito claro nessa cena. O lance de, tipo, ele dizer os bravos são os primeiros a morrer. Existe certa honra. Ainda existe um contato físico de relativa, você pode dizer, doçura entre ele e o Magneto. Nos quadrinhos, não faz tanto sentido essa cena. Porque antes, a história que inspira esse episódio, Fatal Attractions, ela vem imediatamente depois de uma minissérie que é até hoje o gibi, se não me engano, mais vendido de todos os tempos, X-Men número 1 de 1991. A última história do Chris Claremont até então, né? No título dos X-Men, com a arte do Jim Lee, né? Nessa história é que a gente tem a transição do Magneto, ele volta a ser um vilão por causa de um mandato editorial da Marvel na época, né? Até então, o Wolverine e o Magneto eram aliados nessa história de fato. O Magneto se mostra um vilão porque ele tá formando um novo asteroide M e ele quer matar a Moira porque ele descobre que a Moira mexeu no código genético dele. Ela achava que o desequilíbrio, que ele era um vilão por causa de um certo desequilíbrio elétrico no cérebro dele, provocado pelos poderes, e ele mexeu nos genes dele, né, nos genes do Eric. Isso tá ficando complicado demais, mas quando ele foi rejuvenescido por um alienígena em um determinado momento, na década de 80, não importa, não se preocupem com isso, o ponto é, ele descobre essa manipulação genética e ele fica puto com ela, e nisso os X-Men vão até lá, que é a volta do Magneto como vilão, e Fatal Attractions, a primeira história depois dessa série. Então, não faz muito sentido o Wolverine ir pra matar o Magneto com essa ferocidade, com esse nível de violência. E o Magneto fala, mano, você foi o meu mais odiado inimigo e você foi o meu aliado mais respeitado.
Isso, obviamente, antes de fazer a mesma coisa que ele faz no episódio aqui, que é extrair o adamantium dos ossos do Logan, né? Mas o ponto é, o Logan é um personagem que viu guerras, né? Plural. E o sonho dele é um mundo sem guerras. O sonho dele é o sonho de Xavier, da coexistência pacífica. Então, claro, que mais do que qualquer outro personagem ali, o Logan é um fanático. Se Xavier é realmente uma figura deificada, um deus, e se os X-Men são uma seita, o Wolverine é o principal pastor dessa seita, ele vai ser o principal evangelizador. Mesmo que isso signifique burlar a linha entre o real e o infantil nesse mundo puro, limpinho dos super-heróis, né? Esse choque, essa dicotomia, novamente o negócio da dicotomia entre perspectivas e divisão e contato. Novamente, essa dicotomia é a parte fundamental da identidade do Wolverine, né? Então, ele é um paradoxo nele mesmo. Ele é um personagem que vai adotar violência para tentar acabar com essa violência. E é por isso que ele sempre vai ter um papel central na formação de sonhos utópicos dos mutantes. Porque, paradoxalmente, para você chegar a uma utopia, você vai ter que derramar muito sangue. Muito sangue, muito sangue. E esse é o papel do Logan. Novamente, performance e perspectiva. 2 termos que eu estou usando a exaustão nesses vídeos. Né? Perspectiva que foi muito bem utilizada nesse episódio, como eu disse, negócio dos enquadramentos. A cena do diálogo do Xavier e do Magneto, inclusive, me lembrou a cena da lanchonete em Fogo Contra Fogo, que a gente vê o personagem do Patino e o do De Niro conversando, mas eles nunca estão no mesmo quadro, né? É maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala de performance, notem como no final do episódio o Xavier e o Magneto estão com os mesmos trajes daquela cena clássica que virou meme, né? Em que o Xavier usa as memórias do Holocausto para derrotar o Eric. Né? Novamente, a gente retrocedeu perspectiva, teve um retrocesso, uma involução em termos de perspectiva. E como eu disse, no final, todo mundo termina pior. O Jean provavelmente tá ferida. O Ciclope viu o filho dele tentar matar a mulher que ele ama. O Magneto tá machucado, provavelmente morto. Provavelmente não. O Wolverine termina sem o Adamantium. E notem, novamente, o negócio de contato. O Wolverine penetra o Magneto com as garras e o Magneto vai pra literalmente embaixo da pele do Logan, né? Simbolismo, né? Nas HQs, nessa hora, o Magneto recita uma frase do teatro, da peça clássica do Ésquilo, Prometeus Acorrentado. Né, e que por sua vez também remetem, quando eu tava lendo, eu vou deixar essa passagem aqui, remete à imagem de Ícaro chegando perto demais do Sol, né? Por sua vez, essa história onde o Magneto extrai o Adamantium do Logan, ela se chama Dreamfade no original, né? Ou seja, sonhos desaparecem, sonhos evaporam, né? Devaneios, né? Somem. O Magneto, nessa hora nos quadrinhos, ele diz que a vida é uma gigantesca peça e que nós somos meros atores, que é uma frase de Shakespeare, né? Novamente, performance. Know your role, como diria o Bastion. Não seja o que fizeram de você. Esse é o papel que você quer desempenhar, Wolverine, beleza. Esse é o papel que eu vou desempenhar. Esse é o seu personagem? É isso que você espera do seu personagem? Então, é isso que se espera do meu, então vou agir como vilão. Prometeus roubou o fogo dos deuses. E ele pagou por isso. Ícaro chegou perto demais do sol. E ele pagou por isso. Wolverine foi contra o dogma que ele defendia pra Laura no filme Logan, lembra? Aquela frase clássica que fica linda na voz do Isaac Bar-David, quando ele dubla, né? Que não seja aquilo que eles fizeram de você. Novamente, performance. Te definiram um papel. Você não precisa agir pro papel que lhe foi definido. É uma tragédia grega, né? Tipo, o personagem tentando fugir do destino e acaba indo em direção a ele. Você não precisa performar como lhe foi definido. O Wolverine faz exatamente isso. E ele
age como a arma que se espera dele. E no final, ele paga por isso. Que episódio foda, não? Rapaz, eu não faço ideia do que espera a gente. Eu vou me segurar pra não ver preview do próximo episódio. Eu evito ao máximo ver preview. Eu não sei o que esperar. Eu acho que vai ter uma quebra de paradigma tensa. Eu não vou ficar surpreso se a gente terminar essa temporada com os personagens adotando os uniformes de New X-Men. Os uniformes da era do Grant Morrison. Sabe, a jaqueta, as roupas de couro preto, só que eles estão de amarelo berrante com o preto, né? Eu não vou ficar surpreso de forma nenhuma. Ou não. Mas essa que é a graça. Eu não sei o que esperar e é muito legal não saber o que me espera. É isso, crianças. Fiquem bem. Krakoa Forever. Genosha Forever. Não sejam aquilo que esperam que vocês sejam, ok? Quebrem as máscaras e se permitam ser o que vocês quiserem ser. Vocês são mais do que o papel que a sociedade determinou para cada um de vocês. Nós somos mais do que o papel que a sociedade determinou para cada um de nós. Fogo no parquinho. Too sweet. Agora deixa eu voltar lá pra assistir os filmes da trilogia da Revolta de Atlas, porque eu prometi um vídeo sobre isso, né? Tá que pariu, mano. Tá sendo pior do que eu achei que seria. Sendo fisicamente doloroso. Enfim.